Graça e paz, estamos de volta aqui mais uma vez, pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, para dar o término da nossa apostila. Como nós falamos sobre escatologia, levamos 2 dias falando sobre escatologia, dando um resumo sobre escatologia. Agora eu vou dar um resumo geral sobre teologia. E daí eu vou juntar todos os vídeos e fazer um só, para que aquele que quer ficar por dentro de alguns assuntos teológicos, aí não fica sem perder a parte 1 ou 2. Vou fazer um só. Vai ficar solto alguns para quem quiser assistir individualmente cada tópico, e quem quiser assistir tudo junto vai ter também. Então, vamos abordar o que é teologia e quem foram os autores dos livros da Bíblia Sagrada. Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Do grego theos, que significa Deus, termo usado no mundo antigo para nomear seres com poderes, além da capacidade humana. Mais logos, a palavra que revela, por extensão, logia, que significa estudo. Então, o que é teologia? Estudo sobre Deus. Estudar sobre Deus. E na época, os gregos estudavam sobre os seus deuses. Então, por isso que a palavra teologia vem do grego, na qual o theo significa Deus e logia significa estudo. Estudo sobre Deus, estudo sobre a palavra de Deus. Aí vem aqui, a teologia estuda as religiões num contexto histórico, pesquisando e interpretando os fenômenos e as tradições religiosas, com os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral, e sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia e na sociologia. Então, é essa a função da teologia, estudar as religiões no contexto histórico. A teologia, ela não se aprofunda só o que está ali dentro da Bíblia, ela vai procurar a história, ela vai procurar o contexto, ela vai pesquisar, ela vai procurar estar interpretando os fenômenos, as traduções religiosas da época. É isso que se preocupa a teologia. Está estudando os textos sagrados, as doutrinas, os dogmas, a influência na época e o que ela influencia hoje. É isso que a teologia se preocupa. Ela também se preocupa em estar estudando as ciências humanas, a antropologia e também a sua parte importante na sociologia. O conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego, através de Platão no diálogo A República, para referir-se à compreensão da natureza divina por meio da razão, em oposição à compreensão literária própria da poesia feita por seus conterrâneos. Então aqui nós podemos observar o conceito teológico.
E quem dirigiu o seu diálogo pela primeira vez que foi Platão, onde ele começa a referir-se à sua compreensão sobre a natureza divina por meio da razão, sobre a oposição e a composição literária própria da poesia. Então tudo isso, Platão, ele procura estar aqui afirmando, dialogando sobre o seu conceito. Quem foram os autores dos livros da Bíblia? Além de autores humanos, a Bíblia foi essencialmente escrita por Deus. Timóteo 3,16 nos diz que a palavra foi inspirada por Deus. Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia de tal forma que, enquanto cada um usou o seu próprio estilo de escrever e personalidade, eles ainda registraram exatamente o que Deus queria que dissesse. A Bíblia não foi ditada por Deus, mas foi perfeitamente guiada e completamente inspirada por Ele. Como eu falei no início do primeiro vídeo, eu falei sobre este assunto. A Bíblia, ela foi escrita por homens, foi pessoas humanas, mas essencialmente ela foi escrita pelo próprio Deus, porque foi Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, que inspirou os autores humanos para escrever a Bíblia e escrever com harmonia. Então, nós vemos que a Bíblia, ela foi inspirada pelo nosso Deus, através do seu Espírito Santo. Aqui é difícil falar sobre os assuntos, porque aqui passa muito carro. Eu estou na igreja, mas mesmo assim passa carro. Daqui a pouco passa o carro do ovo, daqui a pouco passa o carro do cachorro quente, daqui a pouco passa o carro ao churrasco. Então tudo isso vai aparecer aí no vídeo. Mas espero que os irmãos me compreendam. Humanamente falando, a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens de diversos estilos de vida diferentes, durante um período de 1500 anos. Então a Bíblia foi, durante um período de 1500 anos, ela chegou a ser escrita por 40 homens, cada um com seu estilo. Isaías era um profeta, Esdra era um sacerdote, Mateus um coletor de impostos, João era um pescador, Paulo era fabricante de tendas, Moisés era um pastor. Apesar de ter sido escrita por autores diferentes durante 15 séculos, a Bíblia não se contradiz e não tem erros. Então você pode observar, cada um com seu estilo diferente. Foi escrito. Quem era sacerdote entendia bastante da lei. Mas Mateus era diferente, era coletor de impostos. Mas foi um homem que foi ensinado pelo próprio Cristo e pôde escrever inspirado pelo Espírito Santo. João, simples pescador. Mas que mensagem tem no livro de João? Os livros de João são uma bênção. Então, Moisés, um pastor, e o escritor dos 10 mandamentos, dos Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, escritor dos Pentateucos, grande homem de Deus, foi Moisés. Mas você vê que a Bíblia, ela não se contradiz.
Ela não contém erro, porque ela é a inerrante palavra do Deus Altíssimo. Então, todos os autores apresentam perspectivas diferentes, mas todos proclamam o mesmo Deus e único, verdadeiro. E o mesmo único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Se você vê em João 14,6, diz, o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você observe bem aqui, no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram escritos em 1400 anos antes de Cristo. Por quem? Por Moisés. Josué foi escrito em 1350 antes de Cristo. Olha que livro inspirador é o livro de Josué. O livro de Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, fala sobre o profeta Samuel, fala sobre Natã e sobre Gade. Foi escrito 900 anos antes de Cristo. Crônicas, Esdras, Neemias, 450 anos antes de Cristo. Esther fala sobre Mardoqueu, quem leu vai ver. Esther foi escrito 400 anos antes de Cristo. Jó foi escrito, alguns estudiosos afirmam que foi escrito por Moisés, o livro de Jó. Então, foi escrito 1400 anos antes de Cristo. Aí vem aqui Salmos, vários autores têm o livro de Salmos. Grande parte dele foi escrito pelo salmista Davi, mas foi escrito 1400 anos antes de Cristo. Provérbios, Eclesiastes, Cântico, Salomão, 900 anos antes de Cristo. Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isaías foi escrito pelo próprio profeta Isaías. Jeremias, Lamentações, foi escrito pelo mesmo autor, 900 anos antes de Cristo. Ezequiel, 550 anos antes de Cristo. Ezequiel foi escrito Ezequiel foi escrito antes de Jeremias. Daniel foi escrito por Daniel 550 anos antes de Cristo. Então nós estamos vendo aqui Ezequiel e Daniel foram na mesma época que eles escreveram, eles foram conterrâneos. Daniel e Ezequiel foram da mesma época, 550 anos antes de Cristo. Oséias, 750 antes de Cristo. Joel, 850 antes de Cristo. Amós, 750 antes de Cristo. Então nós vemos aqui Amós e Oséias foram conterrâneos da época, foram da mesma época. Obadias, 600 anos antes de Cristo. Jonas, 700 anos antes de Cristo. Miqueias, 700 anos antes de Cristo. Então Jonas e Miqueias também foram da mesma época. Naum, 650 anos antes de Cristo. Abacuque, 600 anos antes de Cristo. Então Abacuque, Obadias e Jonas foram da mesma Abacuque, né? Estamos vendo aqui Abacuque, Obadias foram da mesma época, né? Foram da mesma época, 600 anos antes de Cristo. E também Jeremias também foram da mesma época.
Então já encontrei aqui 3 da mesma época. Sofonias, 650. Ageu, 520 a.C. Zacarias, 500 a.C. Malaquias, 430 a.C. Mateus, 55 depois de Cristo. Marcos, 50 depois de Cristo. Mateus vem primeiro na Bíblia, mas só que alguns estudiosos afirmam que o primeiro a ser escrito foi o livro de Marcos. Foi o primeiro a ser escrito. Por isso que foi 50 depois de Cristo. Lucas, 60 depois de Cristo. João, 90 depois de Cristo. Atos, 65 depois de Cristo. Aí vem aqui, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon. O escritor foi Paulo e foi 70 depois de Cristo. Hebreus, o autor é desconhecido, alguns afirmam que foi Paulo, outros afirmam que foi Lucas, outros dizem que foi Barnabás, outros dizem que foi Apolo. Esse foi escrito 65 anos depois de Cristo. E Tiago, 45 depois de Cristo. Então, nós estamos vendo aí, poucos foram da mesma época escrito. Cada um foi escrito em uma data diferente, 100 anos depois, 200 anos depois, 50 anos depois, mas você vê que a Bíblia, ela é harmoniosa, ela tem harmonia. A Bíblia, ela tem harmonia. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E quando tem a inspiração do Espírito Santo, ela não tem erros. Então, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, aqui chegamos ao final da nossa apostila Comentários Teológicos com o pastor Fábio. Comentários Teológicos com o pastor Fábio. Depois eu vou estar fazendo outros comentários, na qual eu não coloquei aqui na apostila. Eu estou aguardando vocês me dizerem qual o próximo assunto que nós podemos estar discutindo, falando. Então eu aguardo vocês me dizer qual é o próximo assunto para nós estarmos comentando. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e estejam pegando seguro nesse assunto teológico, e que o Espírito Santo de Deus abram a mente de vocês, a minha mente cada dia mais também, e que possamos aprender de Deus todos os dias. Eu quero agradecer porque até aqui me ajudou o Senhor, e eu tenho certeza que esses vídeos lançados falando sobre comentários teológicos vai ajudar muitas pessoas que têm dúvida, sobre o assunto. Então, vai ajudar vocês. E qualquer dúvida, vocês deixem aí o seu comentário e nós estaremos imediatamente, assim que for possível, respondendo a vocês. Olha o carro do Ovos de novo. No primeiro vídeo apareceu o carro do Ovos, agora lá vem o carro do Ovos de novo. Mas é assim. Deixa o carro passar. Então é assim, meus queridos. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu agradeço muito a Deus
por cada um de vocês que faz parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Queremos falar sobre este assunto e outros assuntos importantes também, mas nada melhor do que encerrar os comentários teológicos com oração, né? Então vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que estamos na Tua presença, neste último comentário teológico dessa apostila. Eu quero, meu Pai, apresentar a vida deste leitor, desse ouvinte, desta pessoa que está me assistindo agora. E eu quero te pedir que o Senhor esteja abrindo a mente, abrindo o coração, para que entre a palavra de Deus. E para que esta palavra nunca venha a ser esquecida, mas que a palavra de Deus tenha muito efeito na vida deste irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar este final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando a todos do canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Em nome de Jesus. Se você não é inscrito, inscreva aí no meu canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Convido você para se inscrever no canal de Witemaia Ramos, grande homem de Deus, que ensina a palavra de Deus corretamente e que também é pastor da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar em Aurelino Leal. Um grande abraço, pastor Witemaia, pastora Aline, presbítero Luiz Cláudio, pastora Rosita. Um grande abraço a todos vocês que estão inscritos no canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Fiquem todos na paz do Senhor. A todos um grande abraço.